E vamos iniciar com o nosso texto do livro Krishnamurti, o livro da vida, 365 meditações diárias. E olha que incrível! Hoje a gente vai falar sobre sagrado masculino, sagrado feminino. Será que as coisas são assim? Vou trazer alguns questionamentos sobre esses assuntos. E olha o que caiu justamente no texto de hoje. Como pode existir amor real? A imagem que temos de uma pessoa, a imagem que você tem de políticos, do primeiro-ministro, de Deus, da sua esposa, dos seus filhos, essa imagem está sendo observada. Ela tem sido criada por meio do seu relacionamento, dos seus medos ou das suas esperanças. Os prazeres sexuais e outros prazeres que você tem tido com o seu cônjuge, a raiva, a bajulação, o conforto e todas as coisas que sua vida familiar proporciona, uma vida mortal, criaram uma imagem do seu cônjuge. Você se parece com essa imagem. Da mesma maneira, seu cônjuge tem uma imagem de você. Então, o relacionamento entre você e o seu cônjuge, entre você e o político, é na verdade o relacionamento entre essas duas imagens, certo? Isso é um fato. Como duas imagens que são resultado do pensamento, do prazer, têm alguma afeição ou amor? O relacionamento entre dois indivíduos muito próximos ou muito distantes é um relacionamento de imagens, símbolos, memórias. Como pode haver, então, um amor real? Que interessante isso, né? Então, o que eu sinto por uma pessoa é nada mais, nada menos que um sentimento referente à projeção que eu coloco em cima dela. As minhas capacidades, as minhas percepções do que eu enxergo, porque na verdade não é bem a pessoa, né? É o que ela me parece, é o que ela me traz, gera um sentimento. E será que dentro dessas capas e visualizações que a gente coloca uns nos outros, pode existir algum tipo de amor? A gente pode reconhecer ou conhecer um amor real a partir disso? Vou deixar esse questionamento para você meditar um pouquinho, sentir dentro das próximas músicas qual é o real sentimento. Será que pode existir um real sentimento? Quais são as capas, expectativas e projeções que você coloca nas pessoas que estão à sua volta? Observe isso. Então vamos lá, deixa eu contar uma coisa para vocês. Semana passada nós tivemos um estudo do Evangelho, certo? E um dos textos me chamou muito a atenção, que trazia uma fala de Jesus falando sobre a divisão. E será que dentro disso não tem algum movimento antagônico? Porque o mesmo homem que prega amor, união, fraternidade, em determinado momento, em uma de suas falas, ele diz a necessidade do uso da espada, da divisão dentro de casa. E o complemento dessa história é justamente a necessidade do questionamento, do sair da ideia comum, de dizer sempre amém para tudo, e porque a mudança, para acontecer, é necessária um atrito, é necessário um movimento de desconforto para que novas ideias surjam e a gente consiga sair do padrão antigo para o padrão novo. E dentro desse movimento, eu senti de trazer hoje sobre o sagrado masculino e feminino, porque eu tenho percebido muitos movimentos nascendo com essa temática do resgate do feminino, do resgate do masculino.
Então, nesse primeiro momento, eu vou compartilhar com vocês um pouquinho das experiências que eu tive dentro do Sagrado Feminino, os grupos que eu tive a oportunidade de conhecer. Então, o primeiro Sagrado Feminino que eu fui, acho que faz uns 7 anos mais ou menos. E aí eu achei bem legal, não conhecia nada, não tinha noção do que se tratava esse movimento. Fui lá, estávamos num grupo de 5 mulheres, aí montaram um altar no centro com velas, cartas, flores, pedras. As mulheres se sentaram ao redor desse altar e começaram a conversar um pouco sobre sua vida e sobre seus relacionamentos. Ok, beleza. Percebi um movimento de terapia em grupo, onde cada uma colocava as suas emoções mais guardadas diante do grupo, e a necessidade principal que eu percebi das mulheres que estavam nesse grupo era o de ser ouvida, de ser acolhida, de se sentir fazendo parte de um movimento onde elas poderiam mostrar mais do seu íntimo e ser acolhida perante as outras mulheres. Só que em determinado momento começou a me causar um desconforto do que estava acontecendo ali, porque o relacionamento, os casamentos, os namoros começaram a vir à tona. E da metade para o final, o grupo se resumiu em falar mal dos homens. Ali eu me questionei assim, será que é esse o caminho? Se reunir para olhar para si, mas esse olhar para si acaba transferindo algumas culpas ou tentando encontrar culpados da situação atual. Então ali eu criei meio que uma birra nesse primeiro momento. Como eu disse, foi o primeiro encontro. Aí eu falei, puxa, será que é isso o Sagrado Feminino? Beleza. Aguardei um tempo, tive a oportunidade de ir para um segundo grupo, visitar. E daí a temática já era mais para conhecer a mulher cíclica. Então era o estudo dos ciclos da lua, o estudo do ciclo menstrual e hormonal, e o quanto o nosso ciclo interior está associado com os ciclos da natureza. Achei incrível, trouxe um conhecimento que eu não conhecia. Ótimo, mas deu para entender o que eu quis dizer, né? Então me trouxe uma nova visão, uma nova perspectiva de algo do meu interior que eu não conhecia. Opa, show de bola, gostei desse negócio aí de Sagrado Feminino, que amplia a nossa visão de ser uma mulher cíclica, além dos papéis do dia a dia, né? Às vezes a gente está tão preocupado com trabalho, com ser mãe, com fazer isso, com fazer aquilo, que a gente não conhece questões importantes da nossa forma de atuação no dia a dia, que é justamente essa conexão com os ciclos. Aí um outro grupo que eu tive a oportunidade de presenciar trouxe mais a questão das medicinas naturais. Então foi conversado sobre ervas, sobre remédios naturais, as estações do ano, como os ciclos primavera, verão, outono e inverno nos trazem também conhecimentos profundos da forma que a gente se manifesta mais yang, mais yin, como a disposição da gente muda no verão e o quanto a nossa disposição muda no inverno, quais são os movimentos que são favorecidos para serem feitos, bem como qual erva traz determinada medicina. Então também trouxe bastante riqueza. E o que eu conheço de ciclos do sagrado masculino também traz muito essa conexão de se sentir acolhido dentro de um grupo onde você pode expressar questões emocionais, e muito do resgate do guerreiro ferido.
certo? Mas como é um grupo de sagrado masculino frequentado por homens, eu não posso lhe dizer muito mais. Vamos lá. Aí, que nem eu falei, frequentei alguns grupos de sagrado feminino e sei que alguns homens participam do grupo do sagrado masculino. Mas o que eu percebi dentro desse movimento? Que existem muitos benefícios, onde é um lugar que você pode aprender, é um lugar que você tem acolhimento, é um lugar onde você pode expressar as coisas, as emoções e as coisas mal resolvidas. Você pode aprender com outras mulheres dentro das experiências e da sabedoria de cada uma. E a gente cria um círculo, né? Um círculo de aprendizado, bem como os homens provavelmente vivem a mesma situação. Só que eu me questiono o seguinte, lembrando que hoje a raiz do programa é trazermos alguns questionamentos sobre as nossas crenças e inclusive os movimentos que a gente faz na nossa vida. Nós já vivemos em um mundo onde a gente vê muito a bandeira do machismo e do feminismo sendo levantada, ok? Onde algumas visões pedem o retorno do matriarcado, outras visões acham que é o patriarcado mesmo que traz benefícios, algumas outras vertentes acreditam que é a unidade novamente. E o que eu percebo? A maioria das dificuldades que são relatadas nesse grupo está baseado na dificuldade de se relacionar. Porque se eu não me entendo, eu não entendo o próximo. E as pessoas que estão ao meu redor causam coisas em mim que eu não sei lidar. Como a gente viu no texto inicial do Krishnamurti, né? Pode existir amor real a partir do momento que a pessoa que está com a gente é uma projeção do nosso interior. E aí eu me questiono se esses movimentos da forma que são ancorados de masculino e feminino não reforçam um separatismo, onde mulheres não podem frequentar o círculo masculino e homens não frequentam o círculo feminino, sendo que muitas das dificuldades dos homens está relacionado com o que a mulher pensa, faz ou deixa de fazer em parceria na sua vida, seja com mãe, com irmã, com esposa. E as mulheres têm muitas dificuldades com os homens, seja com o pai, com o marido, com o filho, com o irmão. Eu entendo o lado positivo deste movimento, como eu disse, né? Um lugar seguro para se expressar, junto com os seus iguais, no caso, apenas com mulheres e apenas com os homens. Mas será que em vez da gente reforçar essa divisão, não seria justamente interessante o movimento de unir, da gente criar coragem de olhar com carinho, com presença e reconhecer as nossas vulnerabilidades e homens começarem a ouvir mulheres e mulheres começarem também a ouvir os homens? Será que você estaria pronto para se reunir num grupo de homens e mulheres? Você, homem, estaria disposto e aberto a ouvir o que uma mulher carrega de crenças, medos e bloqueios quanto ao masculino? E você, mulher, estaria pronta para ouvir quais são as crenças, bloqueios e dificuldades que um homem tem? Talvez esse seria um convite para realmente a gente se observar
e reconhecer, será que estamos realmente prontos para um movimento de amor, de união, de acolhimento, de respeito? Eu vejo isso realmente como uma roda de conversa. Antes de mirabolar muita coisa ou uma ritualística muito grande, eu volto para a pergunta que eu deixei no bloco anterior. O quanto você está pronto para ouvir? Porque falar é difícil. A gente tem as nossas dificuldades de expressão, certo? Então a gente consegue transpor ela conforme o movimento de acolhimento, de aconchego, de se sentir bem no grupo através da identificação. Mas o principal é o quanto nós estamos dispostos a ouvir. Ouvir sem... eu gosto de dizer assim, tem um exercício que eu uso muito, que é o exercício do 1 e do 2. Eu simplesmente vou meditar tudo que eu quero expressar. E aí o 2 vai meditar tudo que ele precisa expressar. Então, na hora que o 1 estiver falando, o 2 só vai ouvir. Não vai poder responder nada do que o 1 falar. E o 2, eu digo que é o mais forte. Porque o 2 vai expressar o que ele sentiu dentro da meditação dele, sem ativar o movimento de reatividade com o que o 1 falou. Porque eu acho que esse é o movimento mais difícil de uma conversa. Porque se eu expresso, fulano, eu não concordo com o seu jeito de ser. Nesse aspecto me incomoda. Aí quando você for falar, você não vai me dar a oportunidade de ouvir o que você sentia. Automaticamente a gente ativa um movimento de rebeldia e defesa, tentando retrucar o que o outro falou. Não, mas quem tu pensa que é para dizer que eu sou assim, que eu sou assado, porque tá querendo me mudar, tá querendo isso? E aí a gente volta pro pequeno da questão, em vez de ampliar um pouquinho a nossa percepção da situação, observando, a pessoa disse que não concorda com determinada ação minha. Tá, eu posso melhorar essa ação? Eu posso tentar agir de uma outra forma? Não, dentro dos meus limites não adianta, é assim a minha forma. Mas aqui eu tô sendo resistente, então talvez aqui eu possa ceder. E aí com maturidade eu gosto de dizer que um dia a gente faz o exercício do 1 e do 2, espera uns 2, 3 dias para a situação sentar dentro da gente refletir o que dá, o que não dá para mudar, e uns 3 dias depois a gente senta e conversa de novo para verificar. E acredito que num grupo a dinâmica seria mais ou menos a mesma. O ponto principal para esses movimentos acontecerem, eu acho que é a nossa capacidade e a nossa abertura de ouvir o conflito interno ou a dificuldade do outro, sem levar tudo pro pessoal e querer ficar rebatendo, tentando provar o contrário para as pessoas, seja para uma mulher ou seja para um homem. Então, mais uma vez, será que estamos prontos para ouvir? Para quem me conhece, sabe que eu atendo homens e mulheres. E no bloco anterior a gente conversou sobre a capacidade de ouvir. Então eu vou trazer algumas questões, inclusive para exemplificar, e você dá uma olhada aí dentro para saber se você está pronto para esse movimento de comunhão com o masculino e com o feminino, e realmente observar como bate isso em você. Homens, vocês sabiam que as mulheres são cíclicas? Você sabia que ela tem ciclos intensos hormonais e que faz parte do movimento da mulher essa dança emocional mais expansiva, mais introspectiva e
em vez de dança, às vezes pode se apresentar como oscilação, e que muitas vezes dita pelos homens e chamada de loucura, é algo que faz parte da natureza da mulher e que não tem como ela ser sempre reta, porque não faz parte da natureza dela. Então, em vez de ver como uma forma de julgamento, você consegue aceitar que isso faz parte da expressão feminina? Outra coisa, a mulher tem a capacidade durante o ato sexual, ela recebe a energia. E dentro desse receber a energia, e inclusive no dia a dia, mas estou exemplificando o ato sexual, sabia que muitas das coisas que ela sente e expressa está relacionado com o seu campo? E talvez por você não conseguir expressar ou não saber lidar com a própria energia, ela recebe tudo isso e ela manifesta. Então, muitas das coisas que ela pode estar falando e que você concorda ou discorda, diz muito a respeito sobre você, só que a capacidade de sentir ampliada que os espíritos têm quando estão em corpo feminino, dá a oportunidade dessa percepção. Você sabia que enquanto homens têm 8 pontos de captação energética, mulheres têm 16 pontos de captação, onde ela alcança um diâmetro de alguns quilômetros. Então, as mulheres estão em constante troca energética com um campo muito maior que o seu. Você sabia dessas coisas, homem? E como é saber essas informações? Agora, mulheres, você sabia a quantidade de cobrança emocional que os meninos recebem desde novos, de que eles são responsáveis pelo seu prazer? De que tudo que acontece quanto ao prazer feminino, ele tem a carga emocional de que ele é o provedor, ele tem que ser bom o suficiente para conseguir suprir as suas necessidades, que a maioria das vezes que ele vai para um ato sexual, a mente dele está cheia de cobrança, porque ele tem muito medo, não de falhar consigo mesmo, mas de falhar com a parceira que ele escolheu, porque ele ama ela e ele não quer deixar ela mal, digamos assim. E que justamente esse conflito de pensar e sentir faz com que às vezes ele queira muito sexo, porque ele está perdido nessas emoções, ele não está conseguindo sentir tudo que ele gostaria, então ele fica se cobrando mentalmente de que ele não está sendo bom o suficiente para você. E aí por isso que muitas vezes ele busca muito sexo. Não é porque ele é um pervertido, não é porque ele é um compulsivo. É porque existe tanta insegurança e tanta cobrança dentro dele que a forma que ele tem de suprir isso é assim. E como desde criança ele ouve que a masculinidade dele está relacionada com o sexo dele, uma das formas que ele tem de provar o grande amor que ele sente por você, a grande paixão ou o sentir mais pleno que ele tem por ti, é justamente através do sexo. E não é porque homens pensam em mais sexo que as mulheres, é porque eles foram ensinados que a manifestação de sentimentos é através do sexo. E que não podemos esquecer muitas vezes a questão de homens não podem chorar, homens não podem demonstrar algum tipo de carinho a mais, se mostrar mais sensíveis,
porque isso pode ferir diretamente a masculinidade deles, e que isso causa um conflito gigantesco, porque muitas vezes os homens já estão se mostrando mais sensíveis, só que as crenças que eles carregam, eu sinto de determinada forma, mas me ensinaram que eu não posso ser assim, que assim é não ser homem. Então como que eu vou agir? Homens, vocês, dentro desse sentir, vocês também estão dispostos a ouvir as mulheres? Vocês estão abertos a ouvir que muita dessa captação que ela tem, desse sistema sensorial, pode justamente te auxiliar a entender essas emoções que você não está entendendo? Mulheres que sonham demais, que sentem demais, será que vocês estão dispostas a ouvir sugestões dos homens sobre retidão, propósito e alinhamento nas tuas ações? Observem isso. Acho no mínimo interessante, porque em vez de buscar soluções e milagres, será que vocês já ouviram essas visões, homens, de como é a energia de uma mulher? E mulher, antes de culpar homens ou trazer algum tipo de julgamento, vocês já se deram conta de que eles também têm uma bagagem emocional muito grande? Será que cada vez que a gente manifesta a busca pelo sagrado, inconscientemente nós não estamos afirmando que não somos sagrados? E aí a gente pode aprofundar um pouquinho mais. Então vai por água abaixo a crença de que somos centelhas divinas e criadas por Deus. Porque se toda a criação de Deus é divina, então nós somos uma criação de Deus, portanto somos divinos e sagrados sempre. Então será que há mesmo a necessidade da palavra sagrado? Então, como que tá batendo essas informações aí? Tá valendo? Tá concordando? Tá discordando? Que nem eu falei, hoje não trago verdades. A ideia de hoje é justamente a gente mexer no que tá congelado dentro da gente. Sobre esse dito masculino, feminino, que mora do lado de fora, mas que a gente não pode esquecer que mora do lado de dentro. E aí a gente às vezes quer muita mudança na nossa vida, mas um dos nossos sentidos não está sendo utilizado com a devida atenção, que é a nossa capacidade de ouvir. Às vezes a gente quer muito demais ser ouvido, porque a angústia aperta aqui no peito, não é mesmo? Aí a gente vai engolindo, e aí a gente vai se inundando desse monte de coisa que a gente sente, e o que a gente mais quer é alguém que nos ouça. Mas será que os nossos ouvidos estão abertos com a mesma intensidade para ouvir como o outro se sente? E o meu convite especial para hoje é justamente: mulheres, ouçam os homens. Eu acredito muito no movimento de que se aproxima de nós as pessoas que a gente precisa para aprender. Todos nós somos formados por masculino e feminino, por yin e yang, sentir e agir, intuir e manifestar. Dentro disso, os homens que se aproximam de ti podem estar te oportunizando grandes aprendizados. Porque se você ouve ele, se você aprende com ele, você pode ter grandes curas do seu masculino inferior. Homens, vocês estão dispostos a ouvir as mulheres? Eu percebo que homens carregam muito a crença de que mulheres reclamam ou cobram, e isso aciona um ato rebelde, muitas vezes até inconsciente. Então, será que vocês estão abertos
para ouvir as mulheres que se aproximam da sua vida, para também observar o seu feminino, a sua capacidade de sentir? Muitas vezes você está sobrecarregado mentalmente, querendo agir demais e não sabe o que fazer com isso. Talvez as mulheres que estejam na sua volta sejam uma oportunidade de você aprender. Mas para isso, o quanto você está aberto para ouvir? E falando de relacionamento propriamente dito, ouça o seu parceiro, ouça a sua parceira. Antes de querer apontar o dedo para dizer no que não tá bom, no que tá ruim, às vezes um movimento de cumplicidade, união, de partilha mesmo dentro de um relacionamento, é quando a gente abre mão de querer mudar, a gente se abre para ouvir e dentro do reconhecimento das potências, bem como das dificuldades de cada um, a gente escolhe se abrir para construir algo. Não vamos apenas mudar o que não está bom. Aí sim um movimento de acolhimento. Aqui não adianta, eu já tentei mudar, mas não deu ainda, eu tenho as minhas dificuldades. Beleza, eu tenho dificuldade com a sua dificuldade. O que a gente pode fazer diante disso? E trazer uma leveza, talvez um riso, criar o hábito da conversa. Isso é uma das coisas que eu mais repito em sala de consultório. A gente entra num movimento de compartilhar a vida com uma pessoa e parece que o que a gente menos faz é compartilhar uma vida. Na verdade, a gente compartilha as contas para pagar, a gente compartilha os problemas, a gente compartilha a rotina, ou seja, a gente acorda, vê o outro com bafo, vê despenteado, vê a coisa da rotina, tirado no sofá. Então os nossos relacionamentos estão basicamente ficando com as coisas não tão boas. E as coisas boas a gente vai perdendo. A naturalidade, a cumplicidade, a espontaneidade, as brincadeiras, os risos. A rotina é pesada? É. A rotina às vezes é maçante, com toda certeza. Mas que prioridade você está dando dentro do seu relacionamento? E aí, só para me tornar um pouco repetitiva, esse movimento pode estar apenas espelhando a massividade que mora dentro do seu interior. Então, amplia essas percepções, se abra para ouvir, que a gente tem uma grande oportunidade de evoluir como humanidade quando a gente sai do caminho de encontrar culpados, quando a gente começa a romper com um ciclo dentro da gente de machismo e feminismo. E aqui eu vou acrescentar uma coisa: o machismo está dentro de nós, mulheres. A gente pode culpar que a sociedade é machista, mas se a gente buscar dentro da gente, nós temos muitos pensamentos machistas. Então a gente também precisa ressignificar muitas coisas dentro da gente, certo? Espero que tenha conseguido mexer, de repente causar alguns desconfortos internos ou encaixar algumas coisas que estavam desencaixadas. E foi muito bom esse bate-papo.